Pessoal, já se preparem porque uma grande reviravolta no caso do Jair Bolsonaro acaba de acontecer. Mas antes, responde aqui para mim: se o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornasse candidato, vocês votariam nele esse ano? Deixa seu comentário do que você acha, porque os bastidores de Brasília acabam de deixar todo mundo em choque. Eu vou trazer as últimas movimentações que estão rolando e que poderão mudar completamente o destino do Bolsonaro, dos manifestantes do 8 de janeiro e o rumo da política nos próximos dias. E olha que temos duas grandes novidades para vocês hoje. Vou trazer duas reviravoltas bombásticas que acabam de surgir e estão causando um verdadeiro terremoto nos bastidores do poder. A primeira envolve aí a mudança importante dentro da justiça. O Poder Judiciário acaba de fazer uma mudança importante, dando uma vitória a aliados da direita. Eu vou mostrar para vocês, isso acaba sendo considerado como um duro golpe, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou trazer os detalhes, vocês vão entender. Já a segunda reviravolta, também envolvendo a direita, é uma articulação gigantesca dentro do Congresso Nacional, que pode acabar sendo ainda mais forte do que aquela discussão da dosimetria, que acabou ficando travada ali, né, nas mãos do Alexandre de Moraes e que, por coincidência do destino, sempre acaba sendo o relator responsável por alguma ação que visa atrapalhar o Jair Bolsonaro ou os manifestantes, né? E muita atenção eu falo para você hoje, porque o clima entre os aliados da direita é de comemoração. Os parlamentares afirmam, inclusive, que finalmente conseguiram maioria para avançar em uma importante vitória envolvendo aquilo que eles chamam de perseguição política contra uma importante figura da direita. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês nos mínimos detalhes ao longo do vídeo, por isso é importante assistir até o final. E um recadinho rápido, né? Claro, talvez você não veja novos vídeos do canal se você está assistindo e ainda não é inscrito, porque a plataforma ela te dá uma chance de conhecer nosso trabalho, ela te envia o vídeo mesmo você não sendo inscrito do canal, mas se você clicou e assistiu, mas não se inscreveu, ela entende que você não tem interesse em continuar recebendo conteúdos do canal ou desse tipo, né? Que é um tipo de análise política. E você para de receber as informações. Informações que não têm manipulação de mídia, da grande mídia, né? Então é importante, caso você queira continuar vendo as informações com uma análise fora da bolha da grande mídia, é importante você se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, é importante. Estamos vivendo um dos momentos mais tensos e decisivos da política dos últimos anos na história do Brasil e muita coisa importante ainda vai acontecer, já está acontecendo nos bastidores, né? Sem que a grande parte da população perceba, por isso que o canal existe, para trazer as informações, as análises de bastidores que muita gente prefere esconder, mas aqui você tem tudo com muita clareza. E hoje o nosso vídeo está extremamente pesado, eu diria, porque além dessa possível reviravolta envolvendo o Bolsonaro, também eu vou mostrar o lado do governo Lula, que está sendo investigado por uma suposta omissão em um caso que gerou repercussão. E não para por aí não, um alerta geral acaba de ser emitido após a confirmação da primeira morte pelo antavírus no Brasil, em uma situação que deixa autoridades em estado de atenção máxima, alerta máximo, e eu vou mostrar onde isso aconteceu, o que se sabe até agora, quais os riscos e o posicionamento do governo em relação a isso. Mas antes de entrar nisso tudo, também vou começar falando aqui do escândalo envolvendo principalmente o Banco Master, que é daí que tudo se origina em relação ao que está acontecendo e favorecendo a direita também. Acordos estão sendo feitos, flexibilidades começam a surgir do nada, por que será? Alguns aliados da direita dizem que tudo isso que está acontecendo acabou ajudando os interesses do Bolsonaro e cria um cenário extremamente desfavorável para o Moraes nos bastidores políticos e até judiciário. Tudo isso porque, pela primeira vez, o ministro está completamente nas mãos de uma figura que se chama Daniel Vorcaro. E eu vou mostrar aqui uma situação que pode impactar mais ainda a vida dele. Nos corredores do Congresso, os parlamentares afirmam o quê? Que o caso do Banco Master expôs relações delicadas, levantou suspeitas, aumentou pressão política, fortaleceu articulações que até poucas semanas atrás pareciam impossíveis. E agora os acordos políticos começaram a mudar de direção e eu vou mostrar para vocês. Então, segundo até algumas informações de bastidores que eu vou trazer nesse vídeo também, lideranças importantes passaram a enxergar que o cenário político pode estar mudando rapidamente.
e isso abriu espaço para uma nova ofensiva da direita dentro do Congresso Nacional. Então vem comigo, eu sou Ana Paula de São Paulo Capital, bem-vindo ao Brasil Raiz. Já vamos começar aqui com um vídeo que fala do caso Master e que pode, gente, trazer uma grande reviravolta aí para o Alexandre de Moraes. Quem trouxe essa matéria foi aí o Gazeta do Povo, através do comentarista Rodrigo Constantino. Então vamos ver um trechinho desse posicionamento aonde ele Sem dúvida, Maria, ainda vem muita coisa por aí. Eu acho que a gente tem acesso aí à ponta do iceberg, né? O Vorcaro tentou comprar todo mundo que estivesse à venda em Brasília. Conexões, interesses próprios, blindagem, tudo, né, que você imaginar, ele fez ali. Não é uma questão ideológica, partidária, é muito parecido com o Mensalão nesse sentido, foi bem abrangente, né? E a gente sabe que essa turma do Centrão Fisiológico, que o Ciro Nogueira representa, né, tão bem, junto com o próprio presidente do PL também, o Valdemar Costa Neto, que esteve envolvido no Mensalão do PT, esse pessoal não tem ideologia. Eles podem hoje estar apoiando o Bolsonaro, ou ser ministro do governo Bolsonaro, mas eles ontem chamavam Bolsonaro de fascista e elogiavam Lula, como é o caso do próprio Ciro Nogueira. Então, tem várias dimensões que a gente pode analisar essa grande notícia de hoje, essa bomba aí. Né? Em primeiro lugar, o Ciro Nogueira, talvez muito seguro da impunidade no país, né? Ele chegou a dar uma entrevista dizendo que se o nome dele aparecesse no escândalo do Banco Master, ele renunciava ao Senado. Estamos aguardando, né? Porque já era para ter feito, pelo visto. A coisa é grave, né? Mesada de R$300 mil, que de vez em quando oscilava para 500 mil. Parece que 18 milhões de reais no montante total ali já recebido, né? Fora outros mimos, outras benesses, como casa emprestada, avião, cartão de crédito para pagar restaurante, quer dizer, coisas assim, até mesmo... Gente, eu nem vou passar tudo aqui, mas o que o comentarista trouxe, né? O que ele está dizendo nesse vídeo que já deu para perceber? Que o Vorcaro tentou comprar todo mundo que estivesse à venda. E por que aqui é o ponto central onde queremos falar que o Moraes ele pode estar com medo dessa delação do Vorcaro devido à grande pressão que está em cima dele com a delação? Porque o Moraes, ele é aquele ministro que ele é acusado de apontar o dedo para todo mundo, não é assim? Ele é um ministro que condena, que julga, né, que traz aí a percepção do que é correto, do que é errado. Então a gente vê aqui uma situação acontecer aonde existe o Alexandre de Moraes, que é o poderoso magistrado, conhecido, como eu falei, né, do seu alto trono institucional, conhecido por discursar sobre moralidade, democracia, combate à fake news, defesa das instituições, perseguição de adversários políticos, lições públicas de ética, age como se fosse a própria personificação da justiça absoluta. Mas aí o Brasil começou a assistir algo inesperado. A gente começa a ver o homem que está acostumado a acusar passando a experimentar o desconforto de ser citado, ou do risco de ser citado, né? Então, cada dia que passa, a mídia começa a trazer citações, né? Igual do ministro lá que foi se encontrar com o Vorcaro e trouxe que eles até falaram da delação, que ele citou que realmente pagou os milhões ao escritório da esposa do Moraes porque queria se aproximar do Moraes. Então, tudo isso gera um desconforto no ministro, isso é muito claro, né? E dizem nos corredores do poder, igual o comentarista que está citando na matéria, que o clima mudou completamente. A gente viu que, às vezes, aquela arrogância que o ministro parece ter dá lugar ao medo, né? Não é à toa que ali muitos acusam ele de tentar barrar parte da investigação. Por quê, né? Então, existe aí algo que toda autoridade teme no Brasil, que eu falo, que é quando alguém de dentro do sistema decide falar. E a gente vê agora o banqueiro, Vorcaro, passando aí com esses rumores de que vai delatar. A gente precisa entender o que é que vai delatar, e a gente vê figuras próximas de Moraes conversando com o Vorcaro, indo visitar o Vorcaro, querendo saber o que está acontecendo. Então, isso gera aí uma repercussão, né?
E a gente vê aqui, gente, que o problema está sendo o quê, né? Essa delação do Vorcaro, ela pode não destruir apenas um nome específico que citar, mas as narrativas que construíram. E talvez esse seja o maior desespero aí do sistema, né? A possibilidade do povo descobrir que aqueles que gritam sobre defesa de democracia talvez estejam apenas defendendo os próprios interesses. Então, a população começou a perceber um padrão perturbador. Certas autoridades pareciam funcionar acima de qualquer suspeita, julgam, condenam, censuram, perseguem com velocidade impressionante, mas quando denúncias se aproximam delas próprias ou de familiares, surgem discursos sobre ataques às instituições, tentativa de desestabilização, ameaças à democracia. Mas e se tudo isso envolvesse o Bolsonaro? Será que ia ter essa lentidão, igual está tendo no caso do Master, né? Então, a gente vê que a justiça parece extremamente rápida contra alguns e assustadoramente, eu diria, cautelosa contra outros. E algo destrói a confiança popular, né? Algo que a gente vê como se fosse uma blindagem, não judicial, mas política. Então a gente acompanha isso de perto e a gente percebe a preocupação do Moraes e a desconstrução de todo o cenário político. Porque a gente começa a ver uma mudança histórica acontecer. Vamos começar aqui com a vitória da direita. Eu falei que tinha duas reviravoltas para a direita. A primeira delas, inclusive, gente, eu vou mostrar aqui em tela, a Jovem Pan mesmo trouxe, é a respeito de uma vitória mesmo com essa expectativa positiva entre apoiadores do ex-presidente, integrantes do Supremo e da Justiça Eleitoral, afirmam que há espaço para mudanças radicais na atuação do TSE. Isso porque as decisões mais importantes continuam sendo tomadas de forma colegiada, com participação de todos os ministros da Corte. Ainda assim, o perfil do presidente do tribunal tem peso político e institucional, principalmente na condução das sessões, na definição de prioridades e na relação pública com o processo eleitoral. O comando de Nunes Marques também acontece em um momento delicado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível e é investigado em diferentes frentes no Supremo. Mesmo assim, o bolsonarismo trata a chegada de seus indicados ao comando da Justiça Eleitoral como um marco simbólico e uma tentativa de virar a página dos conflitos vividos nas eleições de 2022. O TSE, por sua vez, afirma que a nova gestão terá como foco garantir a segurança das urnas eletrônicas, o enfrentamento à desinformação e a preservação da confiança pública no sistema eleitoral brasileiro. Pessoal, então vimos aí, primeira vitória, a gente vê um rumo diferente sendo tomado, né? Pela primeira vez, magistrados indicados pelo Bolsonaro comandando a alta justiça eleitoral do país. E isso fez o sistema entrar em total alerta e a direita vem comemorando muito nas redes sociais, porque eles falam que agora, né, mesmo sob toda essa pressão, a direita não desapareceu, a direita, pelo contrário, cresceu, vem se fortalecendo e começa a perceber aí, né, que pode existir ainda esperança, né? Então eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso, desse controle agora, aonde a direita vem assumindo, começando pelo judiciário. Aí vem a segunda vitória, que é dentro do Congresso. A gente viu o caso do Messias, que gerou repercussão, que o governo perdeu feio, mas a gente vê uma segunda reviravolta a favor da direita, né? Além dela ganhar ali o poder agora do TSE, né, com indicados ali pelo Bolsonaro no TSE, a oposição já fala em ressuscitar a PEC da anistia após o Moraes suspender a lei da dosimetria. Então, a decisão do Alexandre de Moraes, que impede redução da pena até a avaliação do plenário no STF sobre a constitucionalidade da lei, irritou a oposição, mas gerou uma comemoração entre os governistas. Então, a decisão do Moraes, ele suspendeu a aplicação imediata da lei da dosimetria até a análise da Corte, levou parlamentares da oposição a ameaçarem uma reação do Congresso. Então, esse movimento incluiria articular uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC, que propõe uma anistia ampla, geral e restrita aos condenados dos atos de 8 de janeiro. E aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro acusam o ministro de afrontar a soberania do Legislativo e dizem ter sido surpreendidos pela medida. Então a gente vê aqui, acompanhando todos esses detalhes, gente, que chamou bastante atenção, a gente vê aqui que o governo
ele comemorou por um certo tempo, mas parece que a oposição está crescendo e esse crescimento da oposição, gente, vem fortalecendo de uma forma aonde o sistema que acreditava ter vencido definitivamente, né, depois de barrar a lei, agora parece que pode ser surpreendido com um Congresso que já mostrou para o Lula e para a esquerda que não tem medo de reprovar as medidas do governo e contra o que os interesses do governo. E eles fizeram o quê? Ah, tá bom, vocês quiseram barrar a dosimetria, porque a dosimetria, ela busca o quê? Reduzir penas consideradas exageradas, tanto pelas autoridades quanto parte da população. Então, é para reduzir pena. Barraram. Então, o que vão fazer? Vão levantar algo muito maior e mais poderoso, a PEC da anistia. Sabe qual é a diferença da anistia para dosimetria? É que a lei da dosimetria é apenas uma redução de pena, um ajuste, uma tentativa de amenizar os excessos. Já a anistia, ela vai além. Ela representa uma libertação política, uma libertação pública, uma libertação do povo. Ela representa virar a página, reconhecer que nenhum país consegue sobreviver eternamente alimentando perseguição, polarização, vingança institucional. E se essa anistia for aprovada, e aqui pela matéria um parlamentar informou que existe essa possibilidade, então eles já começaram a articular para poder formar maioria e aprovar, e se o Congresso, o STF ficar derrubando toda a aprovação do Congresso só porque o governo é contra, vai pegar muito mal. Até onde o povo brasileiro vai aceitar essa intromissão que o STF faz dentro do legislativo? Então, aqui, gente, mostra que o curioso é observar, inclusive, a própria hipocrisia histórica do sistema. Porque muitos da esquerda chamam a anistia hoje de absurdo, né? Só que eles defenderam e desfrutaram da anistia no passado, quando lhes interessava politicamente. Inclusive, a gente vê aí o próprio caso da Dilma Rousseff, porque ela foi beneficiada pelo processo de anistia política. Após a redemocratização, ela foi presa, torturada durante a ditadura militar e posteriormente reconhecida como anistiada política pelo Estado brasileiro. José Dirceu, que também, né, foi em 79, depois de anistia. A gente viu o próprio Lula e setores da esquerda durante décadas defenderam publicamente o conceito de anistia como mecanismo do quê? E tem tudo gravado na história, os vídeos, as imagens, as publicações, as lutas pela anistia da esquerda, alegando que a anistia era mecanismo de pacificação nacional e reconstrução democrática em determinados contextos históricos. Então, agora que não lhes convém, eles argumentam o quê? Que a anistia não é para acontecer, que não tem nenhuma anistia, que não é para existir anistia. Não é interessante ver como que defendem a anistia em diferentes momentos políticos, mas quando é a favor deles, ok, a anistia tem que acontecer. Quando não é, então depende do lado que você tá para ter anistia. É mais ou menos isso que o Brasil vem nos mostrando, né? E aí levantou essa questão que agora pode ser pior ainda, tanto para o STF quanto para o Lula, já que viram que tem esse problema de articulação com o Congresso, e o Congresso pode levantar essa anistia que a direita vem, a oposição vem ressuscitar, porque falou, a gente tentou dosimetria, mas vocês estão aí implicando? Vamos para a anistia, então, de vez, perdoar e soltar todo mundo. E se isso acontecer, gente, estamos falando da soltura de fato do Bolsonaro. E para a gente ver que o cenário está mudando. Outro ponto, o STF formou maioria. E aí chocou do Brasil inteiro, né? O STF formou maioria para manter um prefeito de Sorocaba, que é bolsonarista, no cargo. O ministro André Mendonça e o Dias Toffoli seguiram o voto do Nunes Marques para derrubar o afastamento de Rodrigo Manga. Então, aqui mostra que a segunda turma do STF formou maioria para manter o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, no cargo. O político havia sido afastado no âmbito da Operação Copia e Cola da Polícia Federal, que apura suposto desvio em contrato de saúde no município. E aí os ministros do STF formaram maioria, acompanharam o caso e decidiram
conceder uma liminar para derrubar a decisão do TRF3 que afastou Manga por 180 dias. E aí eles disseram o seguinte, né? Eles falaram que é uma intervenção excessiva do judiciário na esfera política e administrativa. Olha a mudança de raciocínio do nada, não é muito conveniente? Aí a gente vê o quê? A esquerda se prejudicando mais ainda, afundando mais ainda, porque agora até o Ministério Público resolveu, segundo essa matéria da Veja, abrir uma investigação sobre omissão climática do governo Lula. O procedimento fala em impactos da falta de ação da União sobre os direitos fundamentais, saúde, moradia, educação, grupos vulneráveis. Então, o Ministério Público investiga desvios em verbas do governo Lula para obras da COP30 e o inquérito ainda decidiu, né, investigar a omissão do governo Lula em cenários de emergência climática e seus impactos nos direitos fundamentais como saúde, moradia e educação de grupos vulneráveis. Então, a gente percebe aqui uma mudança de cenário muito interessante. E também a gente percebe aqui, gente, uma situação que quebra a narrativa da esquerda, porque a esquerda construiu durante décadas a narrativa e uma imagem de que ela é a guardiã da natureza, da floresta, do meio ambiente, do clima, dos povos indígenas, né? Discursos emocionados, campanhas internacionais, artistas militando, políticos falando em salvar o planeta, enquanto aponta o dedo para todos os adversários, trazendo uma narrativa como que eles fossem inimigos ambientais. Só que a gente vê agora essa narrativa sendo destruída, porque quanto mais o governo grita da defesa do meio ambiente, mais começaram a surgir denúncias de omissão, de falta de transparência, de abandono silencioso de crises ambientais reais. Então, como a matéria da Veja mostra, o Ministério Público resolveu abrir essa investigação dessa possível omissão climática dentro do próprio governo do Lula, que diz ser defensor do clima. E isso expôs algo extremamente incômodo. Talvez o ambientalismo nunca tenha sido sobre proteger a natureza, que eles citam, né? Mas uma ferramenta política. Então o governo passou anos vendendo essa imagem, tratando opositores como inimigos do planeta, negacionistas, destruidores ambientais, mas bastou chegar ao poder para que os relatórios começassem a desaparecer, os dados ficassem obscuros, as cobranças perdessem a intensidade. Então, o caso dos povos do Yanomamis mesmo virou símbolo dessa contradição. Enquanto estavam na oposição, transformava a tragédia indígena em manchete diária e arma política. Mas quando assumiu o controle do governo, o silêncio passou a ser conveniente. Os relatórios deixaram de ter a mesma frequência de divulgação, né? Cobranças começaram a desaparecer. Quem vê falando desses povos? Que foi algo que a esquerda atacou tanto o governo anterior, né? Começou a dar uma amenizada, aí o que aconteceu? E agora surgem investigações justamente sobre a omissão. Então a pergunta de milhões começa a fazer, que as pessoas começam a fazer é muito simples, né? Será que o sistema realmente se importa tanto com o meio ambiente como eles falam? Ou é apenas um tema usado como instrumento político, instrumento de poder? Então, proteger a natureza, gente, exige muito mais do que discurso emocionado. Precisamos aí de uma gestão eficiente, de prevenção, de transparência, de responsabilidade, inclusive quando o problema acontece sob o próprio governo, né? Então, a gente vê aí a esquerda caindo em contradição mais uma vez, e isso pesa bastante dentro da gestão do governo Lula. E para encerrar o boletim de hoje, a gente vê aqui uma morte confirmada a respeito de Minas Gerais, aqui no Brasil, registrou a primeira morte por hantavírus. O caso, segundo a mídia, segundo o governo, não tem relação com o surto registrado no Cruzeiro. Então, olha como a matéria começou trazendo aqui que Minas Gerais registrou a primeira morte pelo hantavírus nesse domingo, dia 10, né? E a vítima foi um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba. Ele faleceu em fevereiro após ter contato com roedores silvestres em uma área de lavoura. E as autoridades de saúde reforçam que esse é um caso isolado, que ele não possui qualquer relação com o surto registrado no navio de cruzeiro que partiu da Argentina. E a hantavirose é uma doença grave transmitida principalmente pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes, saliva de roedores silvestres infectados. O vírus também pode ser contraído por picadas, cortes na pele, contato de mãos contaminadas com mucosas dos olhos, boca, nariz. Em 2025, o Brasil já havia registrado 35 casos confirmados, 15 mortes em todo o território nacional, e os principais sintomas incluem aqui febre, fadiga, dores musculares, de cabeça, podendo evoluir para síndromes respiratórias.
e cardiovasculares graves. Então, como não existe um tratamento específico para a doença, a prevenção é fundamental. Manter alimentos protegidos, evitar acúmulo de lixo, ventilar ambientes fechados, como galpão, antes de entrar. Atualmente, o país soma 7 casos confirmados esse ano, mas nenhum deles está ligado à variante encontrada ao surto internacional. E aí, eu queria saber aqui de vocês, a gente olhando essa matéria, que é uma outra situação que também vem criticando a gestão do governo, porque durante a pandemia o governo, o mundo, né, ele viveu lockdown, censura, fechamento de comércio, histeria coletiva durante a Covid, e agora surgiu essa notícia da morte aí pelo hantavírus esse ano. E aí o discurso do bem no meio tempo aí que teve a questão do Cruzeiro, então já era uma preocupação, né? E o discurso do governo, da esquerda, da imprensa mudou completamente, porque na pandemia do coronavírus, qualquer questionamento era tratado o quê? Como negacionismo, não foi? Tanto que o Bolsonaro foi apelidado até de genocida por boa parte da esquerda. Governadores fecharam cidades, falaram que destruía emprego e família, enfim, né? Foi chamado de irresponsável. Mas agora, diante de um novo vírus respiratório, que já registra mortes desde o ano passado, agora teve esse caso terrível no navio, e aconteceu essa primeira morte aqui, então a gente acende essa preocupação. E a gente vê que o discurso é muito diferente, é muito tranquilo. Não há risco, está controlado, é caso isolado. Isso não é curioso? Então, o problema não é evitar o pânico em si, o problema é a incoerência política. Quando era conveniente politicamente atacar o governo anterior, a narrativa era de catástrofe permanente, a mídia fazia plantão 24 horas, né? Especialistas apareciam diariamente prevendo o pior, qualquer morte era usada politicamente. Hoje o silêncio e a cautela seletiva chamaram a atenção. O hantavírus não é Covid, nós sabemos disso, é muito importante ser dito com muita responsabilidade, porque a própria OMS afirmou que o risco global é baixo e que a transmissão ocorre principalmente pelo contato com roedores infectados. Mas a pergunta inevitável é por que agora o discurso é de calma e responsabilidade, enquanto no coronavírus predominava sempre no medo, fazia questão de pressão psicológica e politização extrema. Então é uma sensação de que a esquerda transformou, né, como ferramenta política a pandemia passada, mas agora eles ficam tranquilos em relação a essa nova situação que tem que tomar cuidado e tem que trazer uns alertas um pouco mais frequentes, eu diria, um pouco mais energéticos para mostrar para as pessoas, vocês têm que tomar cuidado, né, por mais que não vai ser igual um Covid, né, como a OMS está falando, mas a população precisa se atentar aos cuidados, o que fazer. Eu não estou vendo isso em todos os lugares, vocês estão? Então, para quem criticou tanto, eu acho que deveria dar uma atenção nesse caso. Então, isso é o que está acontecendo por enquanto no cenário do Brasil. A gente continua acompanhando e em breve eu volto com mais informações, então fica atento ao canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo, até logo!